Olá, meus queridos leitores, e aí, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso 11º dia do desafio 1 Coríntios 11, onde nosso querido apóstolo Paulo aí, já, na verdade, ele conclui que ele estava falando no 11, no primeiro versículo, que ele fala assim, ó, tornam-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então isso é algo interessante pra gente se pensar, né? Que nível que o apóstolo Paulo chegou para falar isso? Ó, podem me imitar porque eu tô imitando a Cristo, eu tô fazendo o que Cristo tá fazendo. Se vocês fizerem o que eu tô fazendo, vocês estão fazendo o que Cristo tá fazendo. Então me imitem. Né? Isso é algo muito se pensar, né? Como que tá o nosso nível? Será que nós temos imitado a Cristo? Será que nós temos imitado, estamos sendo imitadores de Cristo a ponto de falar como o apóstolo Paulo falou, olha, pode me imitar. Né? Isso é algo a se pensar, até polêmico isso, né? Porque já não segue Jesus, né? E eu acho que a gente tem que seguir Jesus, né? Ele até mesmo falou aqui nos primeiros capítulos, vocês lembram que ele falou: uns falam que são de Apolo, outros de Paulo, outros de Jesus, né? Cada um é de uma coisa, mas a gente, né? Quem dá o crescimento é Deus, né? Mas o que ele estava falando aqui? Ele estava fazendo uma carta para as pessoas ali que conheciam ele, a gente tem que entender o histórico, né? Pessoas que conheciam, que viram ele falava de Jesus, ele falava tudo, né? Ele pregava ali sobre Jesus, então talvez, eu não sei, eu tô dando uma hipótese aqui, pode ser que essa minha hipótese esteja errada ou certa, né? Mas quando a gente conhece a pessoa e tem uma proximidade, fala, ó, vai fazendo o que eu tô fazendo, você tá vendo o jeito que eu tô fazendo? Faz assim, fica um pouquinho mais fácil, né? Então, provavelmente foi nesse termo, ó, me imitem porque eu imito a Cristo, né? Isso é algo muito interessante. Aí ele começa falando sobre as instruções sobre a adoração. Ele fala aí sobre a questão da submissão também, né? Ele fala assim, ó, no 3, que entendam que a cabeça de todo homem é Cristo e a cabeça de toda mulher é o homem. E a cabeça de Cristo é Deus. Então isso é algo também, né? A questão assim de você. Tem uma questão polêmica, né? Nessa, mas ele é o meu cabeça, eu tenho que obedecer ele, né? As mulheres que são casadas, aí a questão da submissão. A gente tem que entender que essa palavra submissão é você estar debaixo de uma mesma missão. Submissão, né? E o homem, ele tem que amar a mulher a ponto de, como Cristo amou a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Cristo entregou o seu próprio corpo, né? Cristo, ele morreu pela igreja, né? Então, os homens, os maridos ali, que são o cabeça da mulher, eles têm que nos amar a ponto de morrer por nós, caso necessário. Isso é algo interessantíssimo, né? De polêmica. Ele vai. É polêmico, mas é basicamente isso, tá? E aí ele vai falando aqui, né? Da mulher, da cabeça, ele vai voltando, né? Visto que ele é a imagem do Senhor, fala, né, que a questão ali que a mulher foi criada por homem, né, ó, no 12. Pois assim, como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Julguem entre vocês mesmos. É apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? E aqui entra outra questão, que é de usos e costumes, gente. A gente tem que entender que a igreja ali de Corinto vivia numa... Eu falei, acho que nos primeiros vídeos aí, nos primeiros capítulos, ou até no vídeo que eu dei o panorama geral, da questão geográfica ali da igreja de Corinto, né? Uma igreja ali que eram várias pessoas de vários lugares, né? Cada um tinha ali um jeito de adorar, tinha a questão da imoralidade, tinha a questão ali dos deuses, era várias coisas ali junto, então essa questão aí de cobrir a cabeça, né? Normalmente as mulheres de cabeça coberta eram aquelas mulheres que eram prostitutas, que tinham uma outra visão. Então, o que o Paulo instruiu? Ó, quando você entra na igreja, põe o véu, para ninguém ficar falando, olha, ela é aquela que fez isso, né? Então, foi uma forma assim de usos e costumes que não tem nada a ver com a sua salvação. Se você não usar o véu, você vai pro inferno, né? Nós lemos lá em Romanos, no nosso desafio anterior, vocês lembram? Né? Que nós somos salvos pela graça. Não há nada que nós podemos fazer que nós podemos perder a graça. Não há nada que nós podemos fazer para Deus nos amar menos ou nos amar mais. Então, era uma questão ali da região, dos usos, dos costumes, uma forma ali da igreja, do culto,
não ficar um olhando pra cara do outro, mas essa é aquela. Então, todo mundo de véuzinho, ótimo, tá bom? Você pode depois entrar mais profundo nesse assunto, mas só para vocês entenderem, tá? Usos e costumes. Cada igreja tem os seus usos, tem os seus costumes, né? Não tô aqui para julgar. O que a gente não pode pôr o uso e o costume em xeque com a sua salvação, que não tem nada a ver. A gente já viu isso em Romanos. Se você não viu, leia Romanos, veja os meus vídeos lá, tá bom? E aí ele fala da Santa Ceia, né? Ele começa a falar da Santa Ceia, e é um texto que nós lemos quando nós vamos a Ceia do Senhor, né? Aqui que ele fala, a Ceia do Senhor. Quando ele começa a falar que dá algumas instruções, né? E esses versículos nós falamos na ceia, que é muito lindo. A partir do 23 diz assim, ó, desculpa. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe e come sem discernimento do corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Esse é um outro tema polêmico também, porque tem algumas igrejas que deixam tomar ceia, que não deixam tomar ceia, tem que ser batizado, não tem que ser batizado, tem que... enfim, cada um tem uma regra lá, isso entra nos usos e costumes também, né? Mas aqui o Paulo tá falando para nós nos examinarmos. Se você, por exemplo, às vezes você é batizado, você vai à igreja há muito tempo, mas no dia da Santa Ceia você se examinou, você orou e você falou, não, eu não tô digno de tomar, não vou tomar. Né? É nós que temos que ter essa consciência, ó, eu tô legal para tomar, ó, eu não estou, né? E não talvez... eu respeito os pastores, líderes, e cada igreja faz do jeito que acha melhor, que quer, né? Mas às vezes, né, a gente pode pensar por um outro lado, né? Quem somos nós para falar você não pode tomar a Santa Ceia? Né? A Santa Ceia traz comunhão. Nós lembramos que Jesus morreu numa cruz por nós, que ele nos ama, que ele tem grandes coisas para fazer na nossa vida, né? A gente lembra do sofrimento dele. Isso traz o quê? Traz constrangimento, traz arrependimento, traz... enfim, talvez uma Santa Ceia ali é uma forma da pessoa se consertar e falar, não, vou seguir minha vida diferente, não vou mais pecar, não vou mais fazer isso. Mas aqui Paulo fala, examine-se um homem a si mesmo, não é pro pastor examinar e falar, você não pode, né? Essa é a minha opinião, tá bom, gente? Se, sei lá, você tá vendo aí, você pensa diferente, beleza. Isso é usos e costumes, cada um vê de um jeito, isso não impede de nós sermos irmãos e não tem nada a ver com a nossa fé. Mas, enfim, essa aqui é a minha opinião sobre isso, né? Cada um tem que examinar você mesmo, cada um tem que ter consciência, ó, eu tô beleza pra tomar a ceia, eu não tô, certo? E no final, gente, ele fala assim, ó, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns aos outros. Se você tiver com fome, coma na sua casa. Eu achei esse versículo demais, né? Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu lhes for, darei instruções. Então isso é legal, né? Porque às vezes a gente vai se encontrar, vai comer em algum lugar, a gente já chega esfomeado, querendo comer tudo, né? E ele fala isso, ó, para que não resulte em condenação, né? São coisas pra gente se pensar. Enfim, gente, ó, meu vídeo tá ficando muito longo. Um beijo pra você. Amanhã a gente se vê, tá bom? Reto ao final do nosso desafio. Me conta aí qual versículo você mais gostou. Um beijo no seu coração e tchau.